No interior, toda festa começa antes mesmo de começar. É assim mesmo. No dia do forró, a cidade já acorda diferente. O sol nasce mais animado, o galo canta com mais vontade, e até o cachorro da vizinha parece saber que a noite vai ter arrasta-pé. E naquele sábado não foi diferente. O forró ia ser no clube municipal, aquele mesmo de sempre, com o piso meio gasto, bandeirolas reaproveitadas de outras festas e um cheiro eterno de milho cozido misturado com perfume barato. Eu já estava empolgado desde cedo, porque fazia tempo que eu não ia num forró daqueles de verdade, com sanfona chorando, zabumba batendo no peito e gente dançando até esquecer o nome. Passei o dia inteiro me arrumando, quer dizer, no padrão interiorano de se arrumar. Separei minha melhor camisa xadrez, aquela que só sai do guarda-roupa em ocasião especial. Passei um perfume que ganhei no Natal atrasado e lustrinei a bota, mesmo sabendo que em meia hora ela ia estar pisando em poeira e cerveja derramada. Quando cheguei no clube, o movimento já estava grande. A banda afinava os instrumentos, o locutor testava o microfone falando "Alô, som", umas 15 vezes, e o povo chegava em grupo, rindo alto, se cumprimentando como se não tivesse se visto no dia anterior. Interior é assim. Todo mundo se conhece, mas finge surpresa. Entrei confiante, daquele jeito que só quem acha que vai arrasar na dança entra. Dei aquela olhada geral, cumprimentei uns conhecidos e logo pensei: hoje vai ser bom. A música começou e o salão foi enchendo. Casais se formando, gente batendo palma fora do ritmo, outros dançando como se estivessem competindo numa final olímpica do forró. Eu fiquei ali no canto, observando, esperando o momento certo de entrar em cena. Foi aí que resolvi ir. Entrei na roda, comecei a dançar sozinho mesmo, sentindo a música. Nada exagerado, só aquele passinho básico, um giro aqui, outro ali, todo no clima. Eu estava feliz, solto, achando que estava mandando bem, até que ouvi No começo achei que fosse para outra pessoa. Afinal, vai aí em festa, acontece, né? Às vezes é brincadeira, às vezes é alguém que dançou estranho demais. Continuei dançando, aí veio de novo. Dessa vez mais alto. Olhei em volta. Algumas pessoas riam, outras apontavam discretamente. E aí caiu a ficha. A vaia era para mim. O coração deu aquela apertada. A perna falhou por meio segundo. A cabeça já começou a criar 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Tô dançando errado? Minha camisa tá feia? Será que tropecei e não percebi? A banda continuava tocando como se nada tivesse acontecendo. E eu ali, no meio do salão, sendo o centro das atenções do jeito mais inesperado possível. Quando veio a terceira vaia, bem caprichada, com direito à palminha irônica no final, eu quase parei. Pensei seriamente em sair do salão, fingir que precisava atender o telefone ou ir ao banheiro e nunca mais voltar. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Em vez de me sentir humilhado, deu uma mistura de nervoso com teimosia. Sabe quando a pessoa pensa, agora é que eu não saio mesmo? Foi exatamente isso. Se era para passar vergonha, que fosse direito. Respirei fundo, levantei a cabeça e continuei dançando. Só que agora, sem perceber, eu já não dançava para impressionar ninguém. Eu dançava porque queria, porque gostava, porque o forró estava bom demais para estragar por causa de vaia. E foi nesse momento que a noite começou a tomar um rumo completamente diferente do que eu imaginava. A vaia, que era para me derrubar, tinha acabado de me colocar no centro de algo que ninguém ali esperava, nem eu. E aquele forró, que parecia ser só mais um, estava prestes a virar a história mais comentada da cidade por muito tempo. Eu vou te dizer, tem coisa que só acontece no interior. Na capital, se alguém vaia, você some no meio da multidão, entra num elevador, vira uma sombra e pronto. Mas em cidade pequena, meu amigo, a vaia ecoa como se tivesse microfone e reverb. E o pior, todo mundo conhece sua mãe, seu tio, sua professora da 4ª série e até o cachorro que te mordeu em 2011. Eu continuei dançando. Por fora, eu fiz cara de tô nem aí. Por dentro,
Eu tava uma salada de emoções. Vergonha, raiva, vontade de rir, vontade de virar fumaça, vontade de provar um ponto que nem eu sabia qual era. E enquanto isso, a sanfona puxava um forró arretado, daqueles que parece que a música te empurra pelas costas e diz: "Vai, homem, pisa!" Foi aí que eu percebi uma coisa. A vaia não vinha do salão inteiro. Era localizada. Tinha uma turma num canto perto do bar, que parecia estar se divertindo mais com a vaia do que com a festa. Eles estavam meio agrupados, com aquele jeitão de quem chegou já querendo aprontar alguma. No meio deles tinha um sujeito que chamava a atenção. O nome dele era Zeca Batata. Não é apelido ofensivo, não. Era porque o pai dele vendia batata na feira e ele herdou a fama. Zeca tinha um sorriso largo de quem tá sempre pronto para zombar de alguma coisa. Era o tipo que adora ser plateia, mas só quando a plateia é barulhenta e inconveniente. E eu, no meio do salão, virei o entretenimento da noite. Mas aí, aconteceu outra coisa típica do interior. O povo começou a tomar partido. Sempre tem quem quer botar lenha, quem quer apagar fogo e quem quer fazer discurso como se tivesse numa assembleia. Uma senhora que vendia bolo de milho na porta, Dona Gersina, parou com a espátula no ar e falou alto para quem estava perto: "Oxente, deixem o menino dançar. Vaia é para candidato em palanque, não para forró." Um rapaz do som, com um boné virado para trás, respondeu rindo: "Mas ele tá dançando que nem garça com cãibra, Dona Gersina. A senhora não deixou barato. Garça com cãibra nada, ele tá é alegre. E a alegria hoje tá cara, viu?" Algumas pessoas riram, outras concordaram. Eu senti uma energia diferente no ambiente. Não era mais só eu contra a vaia. Era como se o salão tivesse virado uma novela ao vivo, e todo mundo queria participar. A banda, percebendo o burburinho, fez o que qualquer banda esperta faria. Aumentou o ritmo. A zabumba bateu mais forte. O triângulo ficou mais agudo. A sanfona chorou com vontade. E o cantor, que parecia ter faro para confusão, soltou no microfone: "Eita, forró bom! Quero ver é quem aguenta até o fim!" O povo gritou. E eu pensei: tá, se eu vou ficar aqui, vou ficar direito. Eu comecei a caprichar nos passos, não para mostrar habilidade de dançarino profissional, porque eu não era, mas para mostrar presença. E aí veio um pensamento meio doido. Se estão me olhando, então eu vou dar motivo para olhar. Eu dei um giro. Quase escorreguei, mas disfarcei com um passinho de lado como se tivesse planejado. Fiz aquele 2 para lá, 2 para cá com mais firmeza. E, num impulso, bati palma no ritmo da música e chamei a galera como quem diz: "Vem junto." E aí, 2 meninas começaram a rir e copiar meus passos. Um rapaz fez o mesmo. Uma turma do lado começou a bater palma junto. Aos poucos, sem eu perceber, eu estava virando o centro de uma mini rodinha de gente que achou divertido me acompanhar. Zeca Batata, lá do canto, não gostou nada. Ele tentou puxar outra vaia mais alta, mais debochada, só que dessa vez saiu fraca, porque o som das palmas e das risadas de quem estava comigo abafou. A vaia, que antes parecia um trovão, virou um grilo perdido. Eu senti uma vitória pequena, mas gostosa. Só que aí Zeca decidiu apelar. Ele fez aquele gesto de abre espaço e veio andando para o meio do salão com uma postura de quem vai resolver a situação. Ele chegou perto, deu uma olhada em mim de cima a baixo e falou alto, para todo mundo ouvir: "Ô campeão, tu tá dançando ou tá pedindo socorro?" O povo riu. Eu senti o rosto esquentar, mas em vez de travar, eu respondi. E eu nem sei de onde tirei coragem, mas saiu natural. "Tô dançando, uai! Socorro eu peço quando acabar a música e eu tiver que ir embora." A galera deu aquele "oh!" típico de interior quando alguém solta uma resposta atravessada. Teve até um "eita!" lá do fundo. Zeca fez cara de quem não esperava a resposta. Ele deu um sorriso forçado e tentou manter o controle da situação. "Então vamos fazer assim", ele disse, abrindo os braços. "Dança comigo, quero ver se tu aguenta um forró de verdade." A proposta caiu no salão como um saco de milho. Todo mundo parou um pouco para olhar.
Porque, no interior, desafio público vira evento. Se tiver mais de 5 pessoas vendo, já é praticamente final de campeonato. E eu ali, com o coração martelando, pensei, se eu recusar eu viro piada. Se eu aceitar, eu não sei o que acontece. Foi quando alguém gritou do lado. Aceita, homem! Pior que já tá, não fica, outro completou. Se cair, cai dançando. Aqui é chão, não é tribunal. Eu ri sem querer. E aí percebi a coisa mais estranha. Eu já não estava mais com medo da vaia. Eu estava vivendo o momento. Eu olhei para Zeca Batata e falei, vamos, mas ó, se eu ganhar tu para com essa vaia aí e paga um refrigerante para mim. O povo gargalhou. Zeca travou por um segundo, depois soltou. Fechado. E assim, no meio de um forró comum, eu aceitei um desafio que eu nunca tinha imaginado aceitar na vida. E o salão inteiro, que antes só dançava, agora era a arquibancada. A banda percebeu a cena, e o cantor no microfone anunciou como se fosse narrador de rádio. Atenção, minha gente! Parece que hoje vai ter duelo de forró no meio do salão. Quero ver quem vai pedir água primeiro. O povo vibrou. E eu, sinceramente, senti uma coisa que eu não esperava sentir naquela noite. Empolgação. Porque a vaia tentou me derrubar, mas acabou me botando num lugar onde eu precisava escolher, sumir ou aparecer. E eu escolhi aparecer. Quando o cantor anunciou o duelo de forró, eu senti como se tivesse entrado num programa de auditório sem inscrição. O povo abriu um círculo em volta da gente, igual quando criança vai brigar na escola e todo mundo faz rodinha. Só que ali, ninguém queria briga. Queriam era entretenimento. A banda diminuiu um pouco o ritmo só para criar aquele suspense gostoso. A sanfona fez um tananã prolongado e o cantor soltou. De um lado, o homem que começou a noite sendo vaiado. Do outro, o terror do salão, conhecido como Zeca Batata. A galera riu, bateu palma, gritou o nome errado como sempre. Interior não respeita protocolo nenhum. Zeca Batata entrou no centro com aquela confiança exagerada de quem já se apresentou demais em festa alheia. Ele estufou o peito, deu uma ajeitada no chapéu e começou a dançar primeiro, como se fosse regra invisível que ele tinha criado ali na hora. E não vou mentir, o homem dançava bem. Passo firme, giro rápido, aquele movimento de pé que parece que está escrevendo o nome no chão. O povo reagiu, gritou, fez barulho. Ele ainda olhava para mim de lado, com aquele sorriso de quem pensa: agora eu te derrubo. Enquanto ele dançava, eu respirei fundo. Minha cabeça virou uma bagunça. Eu não tinha metade da técnica dele. Meus passos eram simples, aprendidos em festa de família, casamento de primo e forró improvisado na garagem. Nada de coreografia ensaiada. Mas aí veio um pensamento simples, quase bobo. Eu não preciso dançar melhor. Eu preciso dançar diferente. Quando Zeca terminou, ele fez uma reverência exagerada, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. O povo bateu palma. O cantor apontou para mim. E agora? É a vez do valente. Eu entrei no centro. O coração batia mais alto que a zabumba. Dei um passo, depois outro. Comecei básico, só sentindo a música. Nada de pressa. A galera ficou em silêncio por um segundo. Aquele silêncio que pesa. Aí alguém cochichou. Vixe, mas eu continuei. E aí, no meio do passo simples, eu fiz uma coisa que ninguém esperava. Comecei a brincar com a música. Eu batia a palma, parava de repente, olhava para a banda, fingia que ia errar e voltava para o ritmo. Fiz um passinho meio torto, de propósito, e logo depois encaixei certinho, arrancando risada. O povo começou a reagir. Olha o doido! Alguém gritou rindo, e eu usei isso a meu favor. Fiz um passo que parecia errado, depois outro mais exagerado ainda, como se estivesse zoando a mim mesmo. O segredo era esse. Eu não estava tentando parecer o melhor dançarino. Eu estava tentando parecer o mais à vontade. A sanfona puxou um solo mais animado e eu respondi com um giro lento, quase preguiçoso, só para contrastar. Quando a zabumba acelerou, eu acelerei junto, mas com aquele ar de quem está se divertindo mais do que competindo. A plateia começou a entrar na brincadeira.
Cada vez que eu fazia um passo estranho de propósito, alguém ria. Quando eu acertava em cheio, vinha o aplauso. Zeca Batata, do lado, começou a perder o sorriso. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, porque tecnicamente ele ainda dançava melhor. Mas quem disse que aquilo era sobre técnica? Foi aí que aconteceu o momento mais inesperado. No meio da música, eu parei de dançar, olhei para Zeca e estendi a mão. O povo fez um "ô" coletivo. "Vem", eu falei. "Dança comigo", ele travou. Ficou meio sem reação. Era como se eu tivesse quebrado uma regra invisível do desafio. Não era mais eu contra ele. Eu estava chamando ele para dividir o palco. A banda sentiu a tensão e diminuiu o volume um pouco. Todo mundo olhava. Zeca hesitou. Se recusasse, parecia arrogante. Se aceitasse, perdia o controle da cena. Ele aceitou. A gente começou a dançar lado a lado. E aí aconteceu algo mágico. Em vez de disputar espaço, a gente começou a brincar com os passos um do outro. Ele fazia um giro rápido, eu respondia com um passo exagerado. Eu errava de propósito, ele ria sem querer. O público enlouqueceu. Palmas, gritos, gente filmando com celular, criança subindo em cadeira, o desafio virou show. O cantor, empolgado, soltou no microfone. "É disso que o forró gosta, minha gente. É alegria, não é confusão." E eu senti ali uma coisa estranha e boa. A vaia tinha sumido completamente. No lugar dela, tinha aplauso. Zeca Batata, suado, ofegante, começou a rir de verdade. Não aquele riso debochado do começo, mas um riso solto, sincero. No fim da música, a gente parou junto, levantou os braços, como se tivesse combinado. O salão veio abaixo. Alguém gritou: "Empate!" Outro respondeu: "Que nada! Os dois ganharam!" Eu olhei em volta, meio sem acreditar. Aquela noite que tinha começado com constrangimento, agora parecia um daqueles momentos que a cidade inteira ia comentar por meses. Zeca se aproximou de mim e falou baixo, só para eu ouvir: "Rapaz, eu peguei pesado na vaia. Foi mal." Eu sorri. "Relaxa. Se não fosse a vaia, isso aqui não tinha acontecido." Ele assentiu, meio pensativo. A banda emendou outra música, ainda mais animada. O povo invadiu o salão de novo, misturando todo mundo. Eu saí do centro com a sensação de quem acabou de descer de uma montanha-russa sem cinto. Mas eu mal sabia que aquele tinha sido só o começo. Porque quando a poeira baixou e a festa continuou, alguém se aproximou de mim e disse uma frase que mudou completamente o rumo da noite. Uma frase simples, mas que fez meu estômago gelar. "Oh, tu sabe que tem alguém ali que veio por tua causa, né?" Eu virei devagar, tentando entender. E foi nesse momento que eu percebi que o momento mais marcante daquela noite ainda estava por vir. Quando a pessoa falou aquilo: "Tem alguém ali que veio por tua causa", eu senti o corpo dar uma leve travada, igual quando a internet cai bem na parte boa do vídeo. Meu primeiro pensamento foi: pronto, lá vem confusão. No interior, quando alguém vai a um lugar por causa de outra pessoa, raramente é para elogiar receita de bolo. Virei devagar, tentando identificar quem era. O salão ainda fervia, a música rolando solta, gente dançando, rindo, comentando o duelo que tinha acabado de acontecer. Foi aí que eu vi. Encostada perto da coluna do clube, meio afastada da muvuca, estava uma mulher que eu não via fazia anos. Cabelo preso de um jeito simples, vestido florido, sandália baixa. Não era alguém que chamava a atenção gritando, mas era o tipo de pessoa que, quando você repara, não consegue mais ignorar. Era a Clara. A Clara tinha sido meu quase. Quase namoro, quase história, quase tudo. A gente se conheceu anos atrás, numa festa parecida com aquela. Dançamos, rimos, criamos expectativa. Mas a vida deu aquele empurrão de lado, cada um foi para um canto e nunca virou nada oficial. Eu fiquei parado, sem saber se acenava, se fingia costume, se continuava dançando. Ela percebeu que eu tinha visto e deu um sorriso pequeno, tímido, desses que não cobram nada, mas dizem muita coisa. Respirei fundo e fui até lá. "Oi!"
Eu falei meio sem jeito. Oi, ela respondeu. Faz tempo, né? Tempo demais, eu disse rindo nervoso. Nem sabia que tu vinha mais em forró. Eu não vinha. Ela fez uma pausa curta. Mas hoje eu vim. Não precisou explicar mais nada. Às vezes o interior fala nas entrelinhas melhor que qualquer cidade grande. A música mudou para um forró mais lento, aquele clássico convite silencioso. Eu estendi a mão, meio inseguro. Quer dançar? Ela aceitou. E foi ali, no meio do salão que tinha acabado de me julgar, me vaiar, me aplaudir e me transformar em assunto principal, que eu senti o mundo diminuir de tamanho. Não tinha mais plateia, não tinha Zeca Batata, não tinha desafio, só a música e 2 passos tentando se encaixar. Eu vi tudo, ela falou baixo. A vaia, o desafio. Tu foi corajoso. Ou teimoso, eu respondi. Ela riu. Às vezes dá na mesma. Enquanto a gente dançava, eu percebi algo curioso. Aquela vaia tinha aberto espaço para conversa, para reencontro, para uma coisa que talvez nunca tivesse acontecido se a noite fosse normal. E o interior é assim. Às vezes o empurrão que parece errado é o que coloca a gente no caminho certo. Depois daquela música mais lenta, eu e Clara ficamos ali parados por alguns segundos, sem pressa de sair do meio do salão. O forró seguinte já tinha começado mais animado, mas nenhum dos dois se mexeu logo. Era como se o tempo tivesse diminuído só pra gente. Tu continua dançando do mesmo jeito? Ela falou, sorrindo. Meio perdido? Eu brinquei. Meio livre, ela corrigiu. Aquilo me pegou de um jeito bom. A gente saiu do salão e foi para a área de fora do clube, onde o barulho fica mais distante e a conversa consegue respirar. O cheiro de terra molhada misturava com milho assado, e as cadeiras de plástico estavam todas ocupadas por gente comentando o acontecido lá dentro. Eu quase não vim hoje, Clara disse mexendo na pulseira. Mas alguém me falou da vaia. Fiquei curiosa. Pois é. Fui a atração principal sem querer. Respondi, rindo. Ela me olhou com atenção, como se estivesse revendo alguém que conhecia, mas agora em outra fase. Tu mudou, ela falou. Acho que todo mundo muda um pouco, mas nem sempre percebe. A conversa foi indo. Lembramos de coisas antigas, de gente que tinha ido embora da cidade, de planos que ficaram pelo caminho. E ali, sentado numa cadeira torta de plástico, eu senti algo simples e raro. Tranquilidade. Quando a banda anunciou a última música, Clara se levantou. Vamos dançar mais uma? Ela perguntou. E eu fui. Não como o cara vaiado, nem como o desafiante do duelo. Fui como alguém que estava exatamente onde devia estar. Tu sabe que tem alguém ali que veio por tua causa, né? A frase bateu em mim como vento frio na nuca. Eu estava suado do duelo, com a respiração ainda descompassada e o ouvido zunindo de tanto triângulo. Virei devagar, tentando achar quem era, porque no interior, vir por tua causa pode significar 3 coisas. Ou é romance, ou é bronca, ou é gente querendo te pedir favor. A pessoa que me avisou foi o Carlinhos do som, um rapaz magro que vivia com fone pendurado no pescoço e um ar de quem sempre sabe de alguma fofoca antes de todo mundo. Tá vendo ali, perto daquela coluna? Ele apontou com o queixo, como se dedo fosse coisa fina demais para usar em pista de dança. Eu segui o olhar e... pronto. O estômago deu aquela cambalhota. Encostada na coluna, meio fora da muvuca, tava a Clara. Fazia anos, e não era anos tipo 2. Era anos tipo vida mudou, gente casou, gente foi embora, gente voltou com cabelo diferente. Clara estava do mesmo jeito que eu lembrava, e ao mesmo tempo, não estava. Um vestido florido simples, cabelo preso, sandália baixa, e aquele olhar que parecia ter sempre uma pergunta guardada, mesmo quando não dizia nada. Eu fiquei parado uns 2 segundos a mais do que devia, feito poste. O povo ao redor ainda comentava o duelo. Rapaz, eu pensei que tu ia escorregar e cair de costas. E eu pensei que o Zeca Batata ia pedir água. Menino, isso foi melhor que novela.
mas a minha cabeça já tinha fechado as portas para o resto do mundo. Só existia a coluna e a Clara. Ela percebeu que eu vi. Não acenou como quem chama a atenção. Só deu um sorriso pequeno, daquele tamanho certo para não virar espetáculo. E foi justamente isso que me deu coragem. Ela não estava ali para me expor, estava ali para estar. Eu fui andando, atravessando o salão como quem atravessa um rio com pedra escorregadia, tentando parecer firme, mas por dentro calculando cada passo. Cheguei perto e soltei a primeira palavra mais sem criatividade possível. Oi. Ela riu bem de leve, como se esperasse exatamente aquilo. Oi. Um silêncio curto veio depois, e nesse silêncio deu para ouvir a sanfona fazendo uns floreios, como se também estivesse curiosa. Faz tempo, né? Eu disse só para preencher o espaço. Faz. Ela ajeitou a alça da bolsa. E tu? Tá famoso hoje. Eu olhei para trás para o pessoal ainda comentando e dei de ombros. Famoso por causa de uma vaia. Olha a situação do homem. Eu vi. Ela inclinou a cabeça, observando meu rosto, como se procurasse o eu antigo ali no meio do eu atual. No começo eu achei que tu ia sair. Eu também achei, confessei. Mas aí eu fiquei com raiva, e depois virou teimosia, e depois virou, sei lá, virou festa. Virou tu. Ela falou simples. A música, como se fosse roteirista, trocou bem nessa hora para um forró mais manso, daqueles que a gente dança conversando com o olhar, e eu senti que, se eu deixasse a chance passar, eu ia me arrepender por mais uns 5 anos. Estendi a mão, meio sem jeito, com um sorriso que eu torcia para não estar tremendo. Tu quer dançar? Clara olhou minha mão, depois olhou meu rosto e aceitou como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Quero. E pronto. O salão voltou a existir, mas agora num volume mais baixo. A gente entrou no meio da pista e começou a dançar. Eu fui no básico, com cuidado para não inventar moda na frente dela. Depois do duelo, eu podia ter virado o engraçado, mas ali eu queria ser só eu. Tu dança do mesmo jeito, ela disse. Isso é elogio ou é uma crítica elegante? Eu perguntei. Ela riu. É um diagnóstico. Tu dança meio torto. Aí, ó, crítica. Mas dança com vontade, e isso pouca gente tem. Eu senti a orelha esquentar. E não era do calor do clube. Era daquela sensação boa de ser visto de verdade, não só apontado. A gente rodou devagar, e eu percebi o povo olhando, mas diferente. Antes era olhar de curiosidade e riso. Agora tinha um quê de: eita, isso aí eu quero ver onde vai dar. Interior adora acompanhar história. Eu ia dizer alguma coisa sobre o passado, sobre o tempo, sobre como a vida é doida. Mas aí o Zeca Batata apareceu do nada, como quem entra em cena porque não aguenta ficar fora do palco. Olha, olha! Ele falou alto, já rindo. O homem virou foi galã de novela agora. Alguns riram. Clara apertou minha mão um tiquinho, como quem diz, relaxa. Eu respondi sem agressividade, no tom de brincadeira que a noite tinha ensinado. Galã nada, Zeca. Eu só tô tentando não pisar no pé dela porque isso sim dá vergonha. O povo riu mais. Zeca deu um sorriso meio sem graça, mas não teve como insistir. A energia já não era dele. Ele levantou as mãos. Tá certo, tá certo. Eu vou é pegar meu refrigerante e parar de atrapalhar romance alheio. E saiu. Só que antes de ir, ele olhou para mim e falou mais baixo, quase como um pedido de trégua. Foi mal pelo começo, viu? Eu viajei. Eu assenti com a cabeça. Não precisava de discurso. Às vezes foi mal, no interior, vale mais que contrato assinado. A música acabou, mas Clara não soltou minha mão na mesma hora. A gente ficou ali, parado, como se esperasse a próxima sem pressa. Então, ela começou. E eu senti que vinha coisa importante. Eu vim hoje porque eu ouvi teu nome esses dias. Meu nome? Eu estranhei.
Oxente, eu nem faço nada além de trabalhar e tentar sobreviver. Pois é, mas falaram de ti lá na associação. Disseram que tu tava ajudando teu pai com as coisas e que tu tava diferente, mas... Firme, eu pisquei. Associação? Que associação? Clara respirou fundo, como quem decide entrar no assunto de verdade. A associação do bairro vai fazer uma festa beneficente e estão precisando de alguém para organizar umas coisas. Eu sugeri teu nome. Eu senti o cérebro travar um pouco, porque aquilo explicava vir por tua causa, mas abria outra porta. Clara não estava ali só por nostalgia. Tinha um motivo concreto. E, ao mesmo tempo, o jeito que ela falou não parecia só trabalho. Tu sugeriu meu nome? Eu repeti, mais surpreso do que queria demonstrar. Sugeri. Ela sorriu, meio tímida. Porque eu sabia que tu não ia fugir se alguém vaiasse. Eu ri, sem acreditar. Olha só, agora minha habilidade é aguentar vaia. E transformar, ela completou. A banda puxou outra música, mais animada, e o povo gritou. O salão inteiro voltou a dançar, mas eu fiquei ali com a Clara, com a mão dela na minha, pensando que a vaia, que tinha tentado me diminuir, talvez tivesse me colocado bem na frente do que eu estava evitando há anos, aparecer de verdade. E antes que eu respondesse sobre a festa beneficente, uma voz atrás da gente gritou: Clara, tu tá aí! Minha mãe tá te procurando agora! Clara fez uma careta rápida, daquele tipo, lá vem. Eita! Ela murmurou. Pronto. Começou. E eu entendi na hora que o próximo capítulo dessa história ia envolver não só forró e vaia, mas família, fofoca e um monte de gente querendo controlar o rumo das coisas. A frase ecoou mais alto na minha cabeça do que no salão. Minha mãe tá te procurando agora! No interior, quando alguém fala isso em tom urgente, não é coisa pequena. Ou é bronca, ou é cobrança, ou é assunto que vai virar conversa de calçada antes do café da manhã seguinte. Clara suspirou daquele jeito de quem já conhece o roteiro. Ela deve ter me visto dançando contigo, disse ajeitando o cabelo. Minha mãe tem radar para esse tipo de coisa. Radar bom, viu? Eu brinquei tentando aliviar. Me achou no meio da vaia, do duelo e da confusão. Clara riu, mas era um riso nervoso. Tu não conhece minha mãe como eu conheço. E saiu puxando minha mão, sem nem perguntar se eu ia junto. Quando me dei conta, eu estava sendo levado para fora do salão como quem entra numa reunião sem pauta definida. A mãe dela, Dona Lourdes, estava perto da entrada, conversando com duas senhoras que eu conhecia só de vista. Ela tinha aquele jeito clássico de mulher do interior que não precisa levantar a voz para impor presença. Bastava o olhar. Quando viu a gente se aproximando, cruzou os braços. Clara, ela disse, sem elevar o tom. Posso saber desde quando tu dança com um homem que vira assunto da cidade inteira? Eu quase falei boa noite, mas me segurei. Clara respirou fundo. Mãe, eu só estava dançando, igual todo mundo. Igual todo mundo nada. Dona Lourdes rebateu. Todo mundo não começa a noite sendo vaiado, vira duelo no meio do salão e termina dançando contigo. Eu senti que era minha vez de falar, porque se ficasse quieto demais, virava suspeita. Boa noite, Dona Lourdes. Falei, educado. Desculpa qualquer coisa. A confusão não foi planejada, não. Ela me olhou de cima a baixo, como quem avalia uma cerca antes de pular. Tu é o filho do seu Raimundo, né? Sou sim, senhora. Teu pai é trabalhador. Cabeça quente, mas trabalhador. Aquilo, no interior, era quase um elogio oficial. Ela virou para Clara. E tu ainda vai ter reunião amanhã cedo da associação, não esquece? Eu gelei. Reunião da associação? Repeti, sem querer. Clara me olhou, surpresa. Tu já sabe? Perguntou ela. Dona Lourdes franziu a testa. Sabe o quê? Clara piscou rápido, tentando consertar. Nada, mãe. Depois eu explico. Mas o estrago estava feito. Interior não perde gancho. Explica agora, Dona Lourdes falou. Já tô aqui mesmo. Clara me olhou pedindo socorro em silêncio. Eu respirei fundo.
Se eu tinha aprendido alguma coisa naquela noite, era que fugir só piorava. É que... comecei. A Clara comentou meu nome na associação. Parece que vão fazer uma festa beneficente e estão procurando gente para ajudar na organização. Dona Lourdes me encarou. Comentou teu nome por quê? Porque... Eu pensei rápido. Porque eu conheço bastante gente, gosto de ajudar e... Olhei para Clara. E por que eu não corro fácil quando a coisa aperta? Dona Lourdes arqueou a sobrancelha. Isso foi cantada? Não, senhora. Foi vaia mesmo. Respondi, sincero. Clara não aguentou e riu. As senhoras do lado também. Dona Lourdes segurou a seriedade por mais uns 2 segundos e depois soltou um sorriso de canto de boca. Pois é, ela disse. Aqui quem não aguenta pressão vira assunto errado. Pelo menos tu virou assunto animado. Aquilo foi quase uma bênção. Ela se virou para Clara. Amanhã a gente conversa melhor. Agora vai dançar, mas sem virar novela. Tá bom, mãe. Clara respondeu aliviada. Quando nos afastamos, eu senti o corpo relaxar de um jeito estranho, como se tivesse passado numa prova sem estudar. Tu se saiu melhor do que eu esperava, Clara comentou. Depois de vaia pública, mãe exigente não assusta tanto, eu falei. A gente voltou pro salão, mas o clima tinha mudado. Agora não era só flerte, tinha expectativa. Tinha gente observando, tinha gente torcendo e tinha fofoca. No outro dia eu confirmei isso logo cedo. Fui na padaria comprar pão e ouvi. É ele, ó, o do forró. Dizem que a Clara tá interessada. Interessada nada, já tá tudo armado pra festa da associação. Cada pessoa contava uma versão diferente. Em algumas eu já era praticamente noivo, em outras organizador oficial do evento. Em uma eu tinha enfrentado 3 pessoas no duelo, não só uma. Zeca Batata me encontrou perto do mercado. Rapaz, tu viu no que aquela vaia virou? Ele riu. Se eu soubesse, tinha vaiado mais cedo. Nem brinca, respondi. Quase que eu saio correndo. Mas não saiu, ele disse. E isso, o povo gosta. À tarde, Clara passou na frente da minha casa. Encostou no portão. Amanhã é a reunião, ela falou. Se tu quiser ir, ia ser bom. Eu fiquei olhando para ela, pensando em como tudo tinha começado com uma vaia sem sentido. Eu vou, respondi. Já que eu virei parte da história, melhor ir até o fim. Ela sorriu. Então pronto. Agora não tem mais volta. Quando ela foi embora, eu sentei no degrau da porta e fiquei pensando. No interior, a gente não escolhe muito quando vira personagem, mas escolhe se vai sumir da cena ou se vai assumir o papel, e eu já tinha assumido. No dia seguinte, aquela reunião não ia decidir só uma festa beneficente. Ia decidir se aquela vaia tinha sido só um episódio engraçado, ou o começo de algo que mudaria mais coisa do que eu imaginava. No dia da reunião, eu acordei mais cedo do que o costume. Não era ansiedade, eu dizia para mim mesmo. Era só hábito. Mas o fato é que o corpo já tinha entendido. Aquele dia não era comum. A vaia do forró tinha ficado para trás, mas o rastro dela estava em tudo. No jeito que eu calcei o sapato, no cuidado maior ao ajeitar a camisa, até no café que eu tomei com mais calma. Meu pai, seu Raimundo, percebeu. Tu vai sair arrumado assim pra quê? Ele perguntou sem tirar o olho do copo. Reunião da associação, respondi. Ele levantou a sobrancelha. Associação? Desde quando tu se mete nessas coisas? Desde que o povo resolveu me vaiar no forró. Falei rindo. Ele balançou a cabeça. Daquele jeito de quem não entende direito, mas aceita. Ah, só não vai prometer coisa demais. Interior não esquece promessa. Aquilo ficou na minha cabeça. A reunião foi no salão comunitário, um prédio simples, com ventilador barulhento e cadeira de plástico. Quando cheguei, já tinha gente cochichando. Dona Lourdes estava sentada na frente. Postura de quem manda sem dizer que manda. Clara me viu e acenou discreto, como quem não quer chamar atenção. Mas já chamava. A pauta era a festa beneficente.
arrecadar dinheiro para reformar o telhado da creche. Assunto sério. Mas como tudo no interior, virou meio conversa, meio desabafo. Precisamos de alguém para cuidar da música, disse um. Alguém para organizar a barraca de comida, falou o outro. E alguém para lidar com o povo, completou Dona Lourdes, olhando direto para mim. Silêncio. O rapaz do forró, ela continuou. Aguentou vaia, aguentou desafio, aguenta reunião. Risos leves. Eu pigarreei. Se for para ajudar, eu ajudo, falei. Mas sem promessa grande. Dona Lourdes assentiu, satisfeita. A reunião terminou melhor do que eu esperava. Saí com uma função, mas também com um respeito novo, e com Clara andando do meu lado. Viu só? Ela disse. Às vezes o empurrão vem do lugar errado. Nos dias seguintes eu virei o do forró oficialmente. Onde eu passava, alguém lembrava da vaia. Mas não como chacota, como história boa. Conta de novo como foi. Dizem que o salão veio abaixo. Se não fosse aquela vaia, a festa nem existia. A festa beneficente chegou. Banda montada, bandeirolas, cheiro de comida boa. Quando a música começou, alguém puxou de brincadeira. O povo riu. Eu entrei no salão, fiz uma reverência exagerada e comecei a dançar. Clara entrou comigo. A vaia virou aplauso. Aplauso virou dança. A dança virou noite boa. Seu Raimundo do Canto comentou com alguém. Quem diria? Uma vaia fez esse menino criar raiz. E ali no meio do salão eu entendi tudo. A vaia tentou me derrubar no forró. Mas acabou criando o momento mais marcante, porque me obrigou a ficar, a enfrentar, a transformar vergonha em presença. No interior isso vira história. História vira memória. Memória vira riso na calçada. E toda vez que alguém puxa uma vaia de brincadeira hoje em dia, eu só sorrio e penso, ainda bem que foi comigo, porque se não fosse aquela vaia, eu talvez nunca tivesse dançado a melhor dança da minha vida.